Boa tarde aos amados amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que se encontram nas diferentes nações, junto às suas congregações, ministros, pastores, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reitero as nossas condolências pela partida do nosso irmão e amigo Graff, aos seus familiares e a todos os irmãos lá na Venezuela. Que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, console as vossas almas, os vossos corações, sabendo que nós o veremos novamente numa condição muito melhor, quando todos estivermos em corpos glorificados. Portanto, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 11 em diante, são palavras de consolo para momentos como estes, em que um nosso ser amado parte. Agora busquemos na Escritura do segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Essa é a história, a narração deste evento, quando Deus raptou, levou o profeta Elias num carro de fogo ou num disco voador, como chamam atualmente. Leiamos no capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante, do segundo livro de Reis. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim, ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? Eliseu disse:
peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que Eliseu vendo, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. O espírito de Elias, recorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Esse é o nosso tema para esta ocasião. O profeta Elias Tisbita, nós o vemos e não há muita explicação dele, somente que era dessa região de Tisbé, que pertencia às tribos do norte, do reino do norte. E era um fiel crente na mensagem de Deus por intermédio de Moisés. Era um homem simples. Não se sabe se ele estudou ou não. Não se sabe em que trabalhava. E na história bíblica não se relata sobre isso. Mas nós sabemos que era um grande profeta diante de Deus. Deus falava com ele e ele falava ao povo. Era um profeta muito celoso de Deus e seu programa. Era um profeta muito zeloso de Deus e do seu programa. E quando o povo estava apartado de Deus, e quando o povo estava separado de Deus, no tempo de Acabe, o profeta Elias surgiu com a sua mensagem, repreendendo a Acabe e Jezabel, porque haviam se apartado de Deus.
e estavam servindo a deuses alheios, a ídolos, o que era proibido por Deus e continua sendo proibido por Deus. Porque Deus não quer que o seu povo sirva a Deus alheios, a ídolos. Porque isso é servir ao inimigo de Deus. Isso é religião satânica. Deus deseja que seu povo o sirva para que as bênçãos divinas faladas para o povo possam se materializar sobre o seu povo. Na Escritura estão as bênçãos e as maldições, que estão condicionadas a servirem a Deus. Todos aqueles que queiram as bênçãos de Deus. E os que não sirvam a Deus, mas sirvam a deuses alheios, aí estão as maldições. E isso vem automaticamente, porque isso foi falado por decreto divino. E cada um colherá conforme ao que tenha semeado. Se semeou para bênçãos, colherá bênçãos. Se semeou para maldições, colherá maldições. É muito simples colher bênçãos, porque está a forma na palavra, recebendo a palavra de Deus e servindo-o de todo o coração, amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua mente e com todas as suas forças, e logo a seu próximo como a si mesmo. Elias, o tisbita, amava a Deus, amava o povo de Deus. Porém, o povo, as tribos do norte, que eram 10, haviam se separado de Deus. O próprio Elias tisbita cria que todo Israel, que todo o reino do norte tinha se afastado de Deus. Mas Deus falou a Elias, o profeta, quando estava numa caverna no Monte Sinai, onde, por temor de Jezabel, que disse que o mataria, ele fugiu. Deus apareceu para o profeta Elias e lhe disse: que fazes aqui? Elias respondeu: tive um grande zelo pelo Senhor, porque os filhos de Israel se afastaram de Deus. Contou a situação em que o povo estava, as tribos de Israel, as tribos do norte. Elias lhe disse: e somente eu fiquei, e me buscam para matar-me. Ou seja, que se o encontrassem, Elias pensava que não ficaria ninguém, ou nenhum dos profetas de Deus. Deus disse para Elias, o tisbita,
que ele tinha 7.000 personas, 7.000 pessoas, 7.000 crentes, 7.000 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, lo habían besado. que não o tinham beijado. Elías pensaba Elias pensava que él era el único que había quedado. que ele era o único que tinha ficado. Mas vejam, Habían allí en Israel ali em Israel 7.000 havia 7.000 que no se habían pessoas apartado de Dios. que não haviam se afastado de Deus. Eso nos muestra E isso que nos siempre mostra hay unas reliquias, que sempre há un grupo de relíquias, escogidos um grupo de que escolhidos permanecen que en permanecem, tiempos difíciles, mesmo em tempos amando a difíceis, Dios permanecem y amando sirviendo a Dios. e servindo a Deus, Cueste mesmo que lhes la custe vida. a vida. Eso es tipo y figura E isso é tipo e para este figura tiempo final, para este tempo final, que hay 144.000 de que há 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribu 12.000 de cada tribo del pueblo hebreo do povo hebreu, que no han doblado sus rodillas que não dobrou seus a joelhos Baal, a Baal, que no se han ido a la idolatría. que não foram à idolatria. Y esos son los que van a ser llamados E estes são aqueles que serão los chamados escogidos de Dios como del os pueblo hebreo. eleitos, os escolhidos de Deus dentre o povo hebreu, neste tempo final. El Dios de Elías O Deus de Elias os chamará. y los llamará Os chamará por medio de su manifestación, por intermédio de sua manifestação sob de Elías o ministério de Elias pela quinta vez y el misterio de e Moisés, pelo ministério de Moisés, que vendrá acompañando. que virá acompanhando o ministério de Elias. Esos ministerios volverán Esses ministérios a ser operados y manifestados serão por el Espíritu Santo operados e manifestados novamente pelo Espírito Santo neste tempo final. ¿Y dónde está el Dios de Elías? E onde está o Deus de Elias, Que se manifestará en este tiempo. que final. se manifestaria neste tempo final? El Dios de Elías que aparecía O Deus en de la columna de Elias, fuego a Moisés, que aparecia numa coluna de fogo para Moisés, que acompanhou o povo hebreu por 40 años durante 40 anos, introducirlos en la tierra até prometida. introduzi-los na terra prometida. Dios en esa columna de fuego Deus que estaba que estava nessa coluna de fogo, lá no tabernáculo sobre el tabernáculo, e sobre o tabernáculo, y que cuando llegaba el momento de marchar, mas que quando chegava o momento de les caminhar, iluminaba el camino si era de noche, dali se si era de día, levantava, les servía de sombra lhes iluminava o caminho se era de noite, e lhes servia de sombra por el desierto, se era de dia, y les daba alimento, maná, para o povo hebreu que ia viajando pelo deserto. día, Lhes dava o alimento, o maná, durante o qual la descia noche, y lo recogían durante a de noite. O recolhiam pela manhã también carne e também de aves. lhes enviava carne de aves. Todo esto lo hacía el Dios Tudo isso de Elías. o Deus de Elias fazia. ¿Y de quién más es Dios, el Dios de Elías? E o Deus de Elias é o Deus de quem mais? É também o meu Deus. E de quem mais? O de cada um de vocês. Ahora lo vimos en la trayectoria Assim o vimos con el na pueblo trajetória com o povo hebreu, hebreo, con Moisés y el pueblo hebreo. Es el com mismo Moisés e com o povo hebreu. que estaba con Adán, Ele é o mesmo que esteve com que Adão, estaba con que esteve com Sete
o mesmo que esteve com Enoque, o mesmo que esteve com Matusalém, o mesmo que esteve com Noé, é o mesmo que esteve com Abraão e lhe apareceu em várias ocasiões. É o mesmo que esteve com Moisés e com os juízes. É o mesmo que quando se manifestava em Sansão, Sansão ficava tão forte que numa ocasião lutou com 1000 soldados que tinham todo o equipamento militar bem colocado neles. E Sansão, com uma queixada de asno ou de burro, lhes golpeava na cabeça e os matava. Sansão, um homem só, e esse era o poder de Deus em Sansão. O golpe de uma queixada de burro ou de um asno não tem tanta força, mas quebraria se batesse na cabeça de um soldado que tivesse um capacete de bronze ou de ferro. E por onde lhes golpeava não sabemos. Quer seja pela cabeça ou no corpo, por alguma parte do corpo, isso não sabemos. Mas sabemos sim que era o poder de Deus em Sansão e a fé de Sansão. Ao ele estar crendo que teria a vitória com o Espírito de Deus nele. E vejam que com isso matou 1000 soldados. Isso era impossível humanamente. Até mesmo com uma metralhadora é muito difícil. Teria que ser com uma bomba atômica ou algum tipo de bomba que possa matar tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas quando o poder de Deus vinha sobre Sansão, era o homem mais forte sobre a terra. Assim também se passava com Davi quando era pastor. Antes de ser ungido por Samuel, não era tão forte. Mas quando foi ungido como rei por Samuel, sendo ainda jovem, então quando um animal, quer seja um urso ou leão, vinha, ele tomava uma ovelhinha e a levava, o Espírito de Deus vinha sobre Davi, e este perseguia esse animal, e lhe tirava essa ovelhinha. E se o leão ou o urso se levantava contra Davi, Davi o matava. Era a manifestação de Deus, por intermédio do seu Espírito em Davi. E ele estava sendo treinado para depois enfrentar a um animal maior, que era Golias. Portanto, ele no treinamento teve a sua fé crescente, crescendo a tal grau, que então podia enfrentar a esse soldado filisteu chamado Golias. E ele foi, enfrentou a Golias e também o venceu. Mas vocês sabem que uma pedra atirada por uma funda sobre um gigante não
teria tanta força para matá-lo. Mas com o poder de Deus manifestado em Davi, essa pedra seria mais rápida do que uma bala. E ela pegou no lugar que tinha que pegar, no único lugar que estava descoberto, que era um ponto mortal para Golias. E ali a pedra chegou e se enterrou nesse lugar. E assim Davi obteve a vitória. E para que Golias não levantasse depois de ter caído, porque Davi tinha dito: eu te cortarei a cabeça. E Davi não tinha espada, mas Davi viu que Golias tinha. Portanto, tinha que derrubá-lo, retirar sua espada e lhe cortar a cabeça. E assim ele fez. Ele profetizou, falou a palavra criadora, ungido pelo Espírito Santo, e assim se cumpriu. Isso era algo que Saul, que digamos, era um homem de aproximadamente 7 pés ou mais de 2 metros, ele não poderia fazer, porque estava temendo de medo ao ver que cada dia pela manhã aparecia um homem maior do que ele, um gigante. Digamos que tivesse de 11 a 12 pés de altura, ou seja, mais de 3 metros. Portanto, Saul, com mais de 2 metros, se via como um anão do lado de Golias. Porém, Davi era menor em estatura do que Saul. Porém, era maior na fé que Saul e que Golias. Ou seja, então, quem era o gigante? O gigante de Deus era Davi, um gigante da fé. Assim, temos depois a história de toda a descendência de Davi. Depois de Davi ser rei e de morrer, começou a governar aos 30 anos, governou por 40 anos, e então já aos 70 anos partiu. Ou seja, partiu com 70 anos de idade. E talvez Salomão, da mesma idade, ou aproximadamente isso, porque também governou 40 anos. E era um jovem que começou a governar. E morreu com uma boa idade. A idolatria em Israel era tão forte que até mesmo Salomão se contaminou com a idolatria. Uma mancha muito negra na história do rei Salomão. Assim vemos que, como Moisés disse a Deus, o povo era inclinado a estas coisas, porque saindo do Egito e estando no Monte Sinai, ali eles fizeram o bezerro de ouro. E quem o fez? Arão o fez por pedido do povo.
por complacer al pueblo, e para agradar ao povo, hizo algo ele fez algo malo delante de Dios, que era mal diante de Deus. cuando Dios iba a dar Quando el Deus pacto a lhes ellos, daria o pacto, y Dios iba a ser su Dios Deus seria seu Deus para ellos y ellos iban a ser su e pueblo. eles seriam o seu povo. Y ahí E ali, un grupo del pueblo, no todos quizás, um pero grupo del do pueblo, povo, não todos, quem sabe, Aarón, mas um grupo dentre o povo, um grande grupo insistiu com Araão, e Araão lo cual significaba que os ellos, agradou. E isso significava más bien que eles iban a tener como su Dios otro Dios, teriam que como seu Deus era outro el de Abraham, Deus de Isaac y de que Jacob, não fosse o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. lo cual fue un grave pecado, E isso foi um grave pecado diante de Deus, por lo cual Dios le dijo a Moisés, pelo qual Deus disse para Moisés: y yo los destruiré deixa-me y te pondré destruí-los sobre un pueblo e te colocarei mayor. sobre um povo maior. También le había dicho algo así, E também lhe dissera algo assim: una gran nación. farei de ti uma grande nação. Ahora, o haré contigo Ou farei contigo uma grande nação. como no esté muy explicado, lo vamos a dejar E que como te não explique. está muito explicado, deixaremos isso quieto aí. Dios escuchó Mas la petición Deus ouviu o pedido de Moisés para que no destruyera el pueblo, para que não destruísse o povo. Moisés lhe disse: el pueblo, sino perdoe o povo, se não risca-me escrito. do livro que tens escrito, ou seja, do livro da vida. Dios le dijo a Moisés, Deus "Al que respondeu pecar para contra Moisés: mí, a este quem daré pecar yo mi contra mim, a esse riscarei do O sea, meu que no es livro. a petición de una Ou persona, seja, que não é o pedido de uma Dios va a traer pessoa el libro de la vida que fará com que Deus risque a un pueblo. a uma pessoa, um povo do Esa es livro la da decisión vida. de Dios. Isso é uma decisão de Deus. Y ahora, lo cual indica que hay un libro Que indica que há um livro donde está escrito el onde nombre está escrito o nome de la persona da pessoa que vem de esta tierra. a esta terra. Y también la escritura habla E a Escritura também de fala nombres que son borrados dos nomes que são apagados do livro da vida. Es importante É importante que la persona entienda estas cosas, que a pessoa entenda essas se coisas mantenga agarrado e de que se Cristo, mantenha agarrada de del ángel Cristo, del pacto que fue do quien anjo dio do el pacto, al pueblo hebreo, que foi quem deu o pacto para o povo hebreu. porque el ángel del pacto, Porque o anjo do pacto, la imagen del Dios viviente, a imagem do Deus vivo, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, es Cristo en su cuerpo é angelical, Cristo no seu corpo angelical, que aparecía en una o columna de qual fuego, aparecia numa coluna de fogo, en donde estaba Dios, e onde Deus estava y guió al pueblo hebreo. guiou o povo hebreu, Y ahora, e esse ese es el Dios de Elías, é o Deus de Elias, el mismo Dios de Moisés. o mesmo Deus de Moisés. Encontramos Assim vemos ya que los 700 que os 700 que no habían doblado las rodillas que não haviam dobrado os joelhos a Baal para adorá-lo y e besarlo, beijá-lo, ahora para el día posterior al tiempo y pico, para o último dia representam a 144 os 144.000 hebreus, 12.000, os 12.000 de cada tribo, 12 e tribus. são 12 tribos.
encontramos também E vemos também que Elías tisbita, que Elias, o tisbita, luego de partir, depois que partiu, espíritu que estaba en Elías o espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu, porque era sobre el sucesor, y ya Dios le o dijo sucessor, que había dicho Elías, ve y unge e también tem que a vir Eliseo sobre o sucessor. para que sea profeta E en Deus lugar já tuyo. havia dito para Elias: Tú, sucesor, vai e unge também a Eliseu para que seja profeta em teu lugar, ou seja, que seja o seu sucessor. en respuesta a lo que Elías le E Eliseu havia dito, em resposta ao que Elias pídeme lhe havia lo que dito: quieras. peça-me o que queiras. Podía pedir ser millonario, Ele poderia ter pedido podía para pedir ser que milionário, fuera rey, lo que fuera. Pide ter pedido para que Deus o tornasse rei, que ou yo o que fosse. por ti. Disse-lhe: pede-me o que queiras que faça por ti. Porque Eliseo pidiera, o que Eliseu pedisse le iba a ser concedido. lhe seria concedido. Lo más importante para Eliseo O mais importante para Eliseu era una doble porción del espíritu que estaba en Elías. era Y uma él dijo, dupla porção do espírito que estava sobre "Pero si Elias. fuese ti, E isso lhe disse: que uma dupla porção do espírito que está em ti venha sobre mim. que hay sobre la Porque tierra, o maior será que há sobre a terra sempre será um profeta. E esse tiempo en que é o aparezca sinal la señal para o tempo em que um profeta apareça. É o sinal para o povo, todos los seres humanos. para todos os seres Cuando humanos. apareció Noé, era la señal Quando Noé apareceu, de un diluvio era que vendría o sobre sinal la tierra de um dilúvio que viria sobre a terra a la humanidad. e que destruiria a humanidade. Y ahora Encontramos el silbo apacible que escuchó aquela Elías voz en el suave monte que Elias ouviu Sinaí, en la cueva, lá no Monte Sinai, tipo y figura del mensaje lá na caverna, que é tipo e figura da mensagem final, conforme a que la vem Escritura, conforme a Escritura para este tempo final. un silbo apacible Uma voz suave, el cual estarán escuchando que todos os escolhidos estarão escutando. luego también E logo depois também este reto que Elías hizo está a los o desafio que Elias fez falsos profetas, aos falsos eran profetas. profetas de Baal, Eram profetas de Baal e de Acera. 400 de uno y 450 400 profetas de um otros, e 450 profetas de outro Dios. Deus. Elías le dio al pueblo: Elias disse para o povo: si Jehová es Dios se o Senhor é Deus, serviu, y si Baal es Dios, e se Baal é Deus, pois servi-lo. o sea que le dio a escoger. Ou seja, que lhes deu Los tienen libre a albedrío, escolha, porque as pessoas têm o livre-arbítrio. los responsabiliza E para isso elegir responsabiliza a pessoa para escolher entre Deus e Baal. y Elías dijo: el Elias que disse: responda por fuego, aquele que responder com fogo, seja Deus. y le dio la oportunidad a los E deu aos de Baal de Acera a oportunidade, para que bem ofrecieran como os de sacrificio Acera,
para que oferecessem o sacrifício e pedissem que seu Deus respondesse com fogo e queimasse o holocausto, aquele sacrifício que eles tinham feito. E Deus algum lhes respondia. Depois correspondeu a Elias oferecer o sacrifício a Deus, e o ofereceu e disse: Senhor, eu fiz tudo isso conforme tu me ordenaste. Quer dizer que Deus lhe havia mostrado como fazer tudo o que ele estava fazendo. E ele, sendo profeta, Deus lhe mostrou em visão tudo. Pediu que descesse fogo e que consumisse o sacrifício que Elias ofereceu a Deus. E o fogo desceu, consumiu o sacrifício. E o povo foi restaurado a Deus. Elias lhes disse: agora não deixem escapar nenhum desses falsos profetas, desses sacerdotes ou profetas de Baal e Acera. E vocês já conhecem a história. Ele os degolou no rio. Para o último dia, esse será o desafio entre Cristo e o Anticristo. O Anticristo, com o seu reino, serão destruídos conforme o livro do Apocalipse. Cristo obterá a vitória. Nós sabemos que há escolhidos no meio do cristianismo e também há escolhidos do povo hebreu, os quais são 144 mil hebreus, que escutarão a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, operando o ministério de Elias pela quinta vez. Porque o ministério de Elias tem sido operado pelo Espírito Santo em outras ocasiões diferentes, como em Elias o Tisbita, em Eliseu numa dupla porção, em João Batista. E notem que o ministério de Elias opera com os hebreus e com os gentios também. E vimos o Espírito Santo entre o cristianismo, operando o ministério de Elias pela quarta vez, no reverendo William Branham. E sob esse ministério, ele esteve precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como no seu terceiro ministério, em João o Batista, precursou a primeira vinda de Cristo. João Batista, com sua mensagem, tinha que preparar o povo. E depois, com a sua mensagem, com a sua palavra também, apontar o Messias, apresentando-o ao povo. E o reverendo William Branham, com sua mensagem, e na sua mensagem apresenta o Messias. E aí na mensagem do reverendo William Branham está a apresentação que ele faz do que será a vinda do Messias no último dia.
do que será a segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista veio para preparar o povo, para ter um povo bem apercebido para a primeira vinda de Cristo, assim o reverendo William Branham veio para preparar o povo para receber a segunda vinda de Cristo. E como a primeira vinda de Cristo foi conforme a mensagem de João Batista, assim a segunda vinda de Cristo será conforme a mensagem do quarto Elias, do reverendo William Branham. Por isso é que é tão importante conhecer, ler e conhecer a mensagem do reverendo William Branham, porque ela prepara o povo para estar bem apercebido para receber Cristo na sua segunda vinda. E também há a promessa da vinda de Elias pela quinta vez, que virá com Moisés. E terá de começar entre o povo que esteja dentro do pacto, que esteja vigente neste tempo final, para em seguida passar ao povo hebreu. Para Deus usá-lo na forma em que já está ordenado no programa divino. Portanto, onde estará o espírito ministerial de Elias pela quinta vez, antes que esteja entre o povo hebreu? No livro As Sete Eras da Igreja, versão em espanhol, na página 30, no penúltimo parágrafo, o reverendo William Branham disse: e quando o evangelho voltará aos judeus, quando houver terminado a dispensação dos gentios, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de acontecer hoje no nosso dia. Esta grande coisa que sucederá recorrerá até o capítulo 11 do Apocalipse. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Da mesma forma como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de volta aos judeus. E o rapto sucederá. E aqui nós temos o que o precursor da segunda vinda de Cristo viu. Isso é o que se passará neste tempo final. E será sob o ministério de Elias, na quinta manifestação do ministério de Elias.
está preparado en el programa divino. No programa divino, tudo já está preparado. Como Eliseo vino con una doble porción, E como Eliseu veio com uma dupla el quinto porção, Elías aparecerá, vendrá o quinto Elias con una virá doble porción. e aparecerá com uma dupla porção, como Eliseu veio com uma dupla porção. Por lo tanto, Portanto, Israel Israel está está esperando la esperando venida de Elías a vinda de Elias. y pronto E brevemente va a ser cumplida esa será promesa de cumprida essa Malaquías, promessa do capítulo 4 de Malaquias, onde diz: Dios envió el profeta Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. dice, no sea que yo venga E con disse: destrucción, Não seja que eu y la venha tierra, capítulo 4 e destrua a terra com de maldição. Malaquías. Capítulo 4 do livro de Y Malaquias. eso va a traer un despertamiento E isso trará um despertamento, um grande avivamento entre de los judíos, os en judeus, medio de los hebreos. no meio dos hebreus. Esa bendición saldrá Essa bênção sairá de medio de la iglesia del Señor Jesucristo. do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. De ahí saldrá E daí sairá el espíritu de Elías o espírito de Elias por ministrando quinta ocasión. pela quinta Cuando vez. lo vimos la última vez Porque fue quando nós o vimos pela última en vez, medio del cristianismo. foi pela quarta ocasião, pela quarta vez entre o cristianismo. Por lo tanto, De tal modo que vamos a tener en medio del cristianismo nuevamente el ministerio de Elías teremos en novamente, quinta ocasión no meio do cristianismo, con una doble porción. o ministério de Elias novamente pela quinta vez, com uma dupla porção, El camino recorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. y eso cumplirá E isso cumprirá lo que dijo el reverendo William Branham: o que o reverendo William Branham disse: del occidente vendrá un jinete do ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco. esta senda, Recorreremos una vez más. este caminho mais uma vez. Elías Ou seja, que recorrerá Elias esta senda ministerial recorrerá a este caminho ministerial uma vez mais, ou seja, pela quinta vez. E ao dizer recorreremos, então ele virá acompanhado, con el ministerio, o ministério de Elias virá acompanhado com o ministério de Moisés. y eso cumplirá Apocalipsis 11 también. E isso também cumprirá o Apocalipse capítulo 11. Olivos que están As duas oliveiras presencia de que Dios. estão diante da presença de Deus, Cumplirá Zacarías capítulo e 4, cumprirá também Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14. 12 ramas, As duas ramas de oliveira, que são los ungidos que están os delante dois ungidos que estão diante da presença de Deus. son buenas noticias São boas para el notícias cristianismo para o y para el cristianismo judaísmo. e para o judaísmo. Elías recorrerá Elias recorrerá el camino ministerial novamente, nuevamente pela quinta vez, por quinta o ocasión. caminho ministerial. Y el pueblo será preparado E o povo será preparado para recibir todas las bendiciones para receber todas y el as bênçãos cumplimiento de todas las promesas divinas e o cumprimento de todas as promessas en este divinas tiempo final. correspondentes para este tempo final. Creo que hasta aquí Eu creio que até aqui es suficiente para no é suficiente abrir mucho este misterio para não abrirmos muito este mistério que es tan grande que é tão grande para el cristianismo para o y para cristianismo el judaísmo. e para o judaísmo. Llegará el momento en que el
chegará o momento em que o sétimo selo será aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso lhe dará a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ela estará ouvindo a voz do sétimo selo. E o sétimo selo é Cristo na sua vinda à sua igreja. E, consequentemente, estará ouvindo a voz do anjo forte que desce do céu, falando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. E lembrem-se de que o anjo forte que desce do céu a Escritura diz no Apocalipse capítulo 10, versículo 1: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Como Cristo disse que viria o Filho do Homem? Numa nuvem. Aí você o tem. Ele vem envolto na nuvem que aparecia para Moisés, que guiou o povo hebreu pelo deserto nesta nuvem, nesta coluna de fogo. E por isso, quando Cristo subiu com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou diante deles. E ali apareceu transfigurado diante dos seus discípulos. A Escritura diz: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esta é a nuvem, a presença de Deus, a coluna de fogo presente ali. Deus, onde ele estava mostrando a ordem da sua segunda vinda. É nessa nuvem que o Senhor, o Filho do Homem, virá. Portanto, estará envolto na nuvem, na coluna de fogo que aparece aqui na Escritura, no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, do versículo 1 ao 5. Vimos que essa é uma nuvem de glória. Tudo isso está prometido para este tempo final, pelo qual estejamos preparados, porque de um momento para outro, Deus nos abrirá o mistério do sétimo selo e nos dará a bênção do cumprimento de todas as suas promessas de bênçãos para os crentes nele. E então todos nós veremos o espírito de Elias recorrendo o caminho ministerial pela 5ª vez.
E logo depois também o povo hebreu o verá. Y tenemos la promesa Nós temos a promessa de que vamos a ver su de que nós veremos a sua segunda vinda. de Cristo. A segunda vinda de Cristo, Para recibirlo e para recebê-lo es que Dios envió al profeta é que Deus enviou o profeta Elias, o ministério de Elias, no reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo, pueblo para preparar o povo la segunda venida de Cristo. para a segunda vinda de Cristo. Yo lo veré y lo recibiré Eu o verei en el momento e o receberei no momento do cumprimento da sua promessa. E quem mais? de ustedes también. Cada um de vocês também. Por eso É por isso nos estamos preparando que estamos nos preparando espiritualmente espiritualmente para estar listos para estarmos para ese momento prontos tan importante para esse momento tão importante historia na história del Dios de Abraham, de Isaac do Deus de Abraão, de Isaac y su e de pueblo. Jacó e do seu povo. Si hay una persona que todavía no ha E se recibido houver a aqui Cristo como alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos e estaremos orando por você. Salvador, si está en otra nación, en Se otro você estiver em outra nação, em outro país, país, también recibirlo como Salvador. também pode recebê-lo como seu Salvador. Congregación, otra iglesia, Nesta congregação ou em outra igreja, otro país. aqui em Porto Rico ou em qualquer outro país, para o qual Aquí você já pode chegar até aqui na frente, también otro e vocês que estão em outros países país. Pueden ou em outras igrejas também podem chegar até aí na frente, para que queden incluidos en la onde vocês se encontram, que estaremos haciendo para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador nos diferentes países. dar unos minutos Daremos alguns minutos en diferentes países. enquanto as pessoas passam à frente nos diferentes países. Está recibiendo a Cristo como Aquelas pessoas que estão recebendo Cristo Salvador. como o seu único e suficiente Salvador. Años E também as crianças, a partir dos 10 anos de idade, de Cristo, podem vir aos pés de Cristo, Salvador. Recuerda o nosso Salvador. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, tales. porque delas é o reino dos céus. Vamos a estar puestos en pie Vamos ficar em pé para orar por las personas para orarmos pelas pessoas que han venido a los pies de Cristo, que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Salvador. Con nuestras manos levantadas a Cristo Com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo, y nuestros rostros vamos inclinar nossos rostos con nuestros ojos cerrados. e com os nossos olhos fechados. Celestial, en el nombre del Señor Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, Personas que están recibiendo com a todas Cristo essas pessoas que como estão único aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dios en tu reino, Eu te rogo que as recebas no Teu te reino, ruego, en el nombre del Señor no nome Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora, los que han venido a los pies de Cristo, vocês que vieram aos pés de Cristo nesses en momentos, diferentes países, nos diferentes países, repitan conmigo repitam comigo esta oración. esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, sea la predicación de tu eu evangelio escutei a pregação do Teu en mi Evangelho corazón, e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. con toda mi alma, Eu creio em Ti com toda a minha alma. el único nombre Creio no Teu nome dado a los hombres, como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. creo en tu primera venida, Creio na Tua primeira vinda de todo o meu coração obra de redención, e creio na Tua obra de redenção na cruz do Calvário como o sacrifício expiación de expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados.
Senhor, dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo. Logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém e amém. Vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, me dirão: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. Pois Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. E a pergunta, desde o profundo do seu coração, é: quando podem me batizar? E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. A água no batismo não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Assim, tão simples é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós nos identificamos com a morte de Cristo, com o sepultamento de Cristo e com a ressurreição de Cristo, porque nós estávamos em Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. Continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E também nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que todos vocês continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E agora deixo aqui o reverendo José Benjamin Pérez para finalizar. E em cada país deixo o ministro correspondente para que mostre aos que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião como fazer para se batizarem na água. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.